próximo tema que iremos estudar é sobre o manejo integrado de pragas na cultura do milho. Sobre o manejo integrado de pragas, o MIP, esse consiste na seleção e no uso de ações para o controle de pragas que asseguram consequências favoráveis, econômicas, ecológicas e também socialmente aceitas. E o MIP ele tem algumas estratégias que são muito importantes para o seu sucesso. Uma delas é o monitoramento de insetos, que define e classifica a praga em primária e secundária, e também o inimigo natural, e também define a frequência e a ocorrência da praga e a época do ano. E o monitoramento ele é fundamental para a tomada de decisões do que aplicar e quando aplicar. Outra estratégia é o tratamento de sementes, que é muito importante para o controle de pragas, principalmente as subterrâneas e as pragas iniciais da cultura do milho. E também temos o controle químico, onde se usam inseticidas químicos seletivos aos inimigos naturais, para evitar que aconteça de diminuir também a população dos inimigos naturais. Então, recomenda-se inseticidas fisiológicos que atuam somente sobre a fisiologia do inseto. E no caso da lagarta do cartucho, recomenda-se a aplicação com jato dirigido diretamente para o cartucho da planta. E também tem o controle biológico, que é uma das estratégias do MIP. Então, vamos falar um pouco das pragas da cultura do milho. Vamos relembrar primeiro o conceito de inseto praga, que significa aqueles insetos que causam danos à cultura, reduzindo a produção final e causando, consequentemente, prejuízo econômico. No Brasil, a alta incidência de pragas na cultura do milho pode estar relacionada principalmente com o cultivo contínuo em nossas condições tropicais e principalmente pelo plantio do milho safrinha. E com relação à classificação das pragas da cultura do milho, elas podem ser classificadas dependendo da sua importância econômica e do dano. Podem ser classificadas em pragas chaves ou pragas primárias e pragas secundárias. Também elas podem ser classificadas de acordo com a sua maior ocorrência e também importância econômicas. E são classificadas em 3 grupos principais, que são os insetos de solo ou pragas iniciais, os insetos da parte foliar e do colmo, e os insetos que atacam as espigas. Então, de acordo com onde o inseto ocorre e de qual parte da planta ele se alimenta, também temos essa classificação. Com relação às pragas iniciais ou pragas do solo, estas atacam a lavoura desde o plantio até a sua fase de plântula, aí entre 25 a 30 dias após a germinação. As pragas iniciais ou do solo atacam principalmente as raízes das plantas, prejudicando assim a absorção de nutrientes, o que pode ocasionar o acamamento das plantas e, em caso de danos mais severos, pode também ocasionar a morte da planta. Uma das pragas iniciais é a lagarta elasmo. Essa lagarta ela causa danos nas folhas, na região do coleto, e também ela destrói o ponto de crescimento da planta. Outro exemplo conhecido é a larva alfinete, que também é conhecida como vaquinha ou brasileirinho. Esta praga ela causa danos principalmente nas raízes, o que pode interferir na absorção de água e nutrientes. Outro exemplo que podemos citar é o percevejo castanho, que ele também ataca e causa danos às raízes. E sobre as pragas da parte aérea e do colmo, elas se alimentam das folhas, reduzindo a área fotossintética e, assim, a produção de grãos, e muitas delas também perfuram o colmo do milho, causando o broqueamento dele. Dentro das pragas
da parte aérea está a famosa lagarta do cartucho do milho, Spodoptera frugiperda. Essa é considerada a principal praga da cultura do milho no Brasil. Outra praga da parte aérea é a lagarta militar, também conhecida como curuquerê dos capinzais, Amossis latifis, que se alimenta principalmente da epiderme da folha, danificando a cultura do milho da periferia para o centro. Outro exemplo é a cigarrinha das pastagens, que é um inseto sugador. No milho, apenas o adulto causa danos, atacando a planta logo após a sua emergência. Outro exemplo são as cigarrinhas, Peregrinus maides e Dalbulus maides. Elas são vetores de doenças como os enfesamentos. E temos também o pulgão do milho, que se alimenta nas partes mais novas da planta, geralmente dentro do cartucho, causando graves problemas da espiga. As pragas da espiga, além de danos nas folhas e no colmo, se alimentam também dos estigmas e dos grãos, causando graves prejuízos, e além disso, facilita também a contaminação por micro-organismos. Uma das pragas da espiga é a broca da cana, que causa prejuízo nas folhas, penetram no colmo, onde fazem galerias e também reduz a produção de grãos. Outra praga importante é a lagarta da espiga, que se alimenta dos cabelos novos, ou estigmas, e quando esses cabelos ressecam, ela começa a atacar os grãos. E a lagarta do cartucho do milho também é considerada praga da espiga, já que ela ataca a espiga também. E como ela é a principal praga da cultura no Brasil, vamos usá-la como referência para falar das técnicas de manejo integrado de pragas. A lagarta do cartucho do milho pode reduzir a produção entre 34% e 52%, e ela pode atacar mais de 100 culturas diferentes, entre elas o sorgo, a soja, o arroz, o algodão, pastagem, etc. Com relação aos danos causados pela lagarta do cartucho, as larvas mais novas consomem os tecidos de um lado da folha, deixando a epiderme oposta intacta. Depois do segundo ou terceiro insta, essas larvas vão começar a fazer buracos nas folhas e também causam danos na espiga. Para o monitoramento da população da lagarta do cartucho, são recomendadas armadilhas de feromônio para o monitoramento de adultos, sendo recomendado uma para cada 5 hectares, com 4 adultos em média por noite. Com relação aos métodos de controle, pode-se utilizar o método cultural, que é a eliminação de restos culturais e plantas daninhas hospedeiras entre uma safra e outra, que vai diminuir a disponibilidade de alimentos para a praga. Esse método pode ser utilizado em áreas de plantio direto e ele promove a exposição das pulpas no solo, o que vai diminuir a emergência de adultos. E o controle químico, ele é feito em conjunto com o monitoramento da praga e ele é realizado quando forem constatados 10% de plantas atacadas com folhas raspadas. E os principais inseticidas utilizados para o controle químico são os carbamatos, inibidores da síntese de quitina, espinosinas, organofosforados e piretroides. E a sua aplicação deve ser realizada preferencialmente com o bico do pulverizador tipo leque e dirigida para o cartucho. Outra técnica do MIP é a utilização de plantas transgênicas, como o milho BT, que é o milho que expressa a toxina da bactéria Bacillus thuringiensis. E, através da sua eficácia, promove a diminuição do uso de inseticidas químicos para o controle desta praga. Outra técnica empregada é o controle biológico, que é realizado através do uso de bioinseticidas à base de baculovírus, Bacillus thuringiensis e parasitóide de ovos de tricograma.
O baculovírus é o mais conhecido e usado em programas de controle biológico. Eles são específicos em relação ao inseto-alvo e não afetam os mamíferos, e por isso são seguros também para os humanos. Os baculovírus que matam a lagarta do cartucho ocasionam rompimento, com consequente liquefação, do tegumento da lagarta, imediatamente após a sua morte. Mas no banco de baculovírus da Embrapa Milho e Sorgo, há um específico que não causa a liquefação do tegumento da lagarta. O Bacillus thuringiensis é uma bactéria que ocorre naturalmente em vários habitats, incluindo o solo, restos vegetais e insetos. Essas bactérias têm uma característica de formar um cristal proteico, o delta-endotoxina, que possui propriedades inseticidas específicas. O tricograma é uma vespa parasita de ovos. Ela impede a eclosão das larvas, reduzindo desde o início o dano causado pela lagarta do cartucho.